Amém. Glória a Deus. O Senhor seja louvado, glorificado nas nossas vidas. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. Hoje é dia 3 de maio de 2015. Meus irmãos, me perdoem o fato de eu estar um pouco não podendo gravar vídeos todos os dias. Eu faltei uns bons dias. Mas agora, hoje é domingo, eu estou tendo uma oportunidade única. Levei meus 2 filhos para um aniversário e deixei eles lá, porque não tinha nem muita confidência de estar no ambiente com as mães ali onde eles estão, porque não tenho nem intimidade com elas, não me sinto muito à vontade realmente de estar ali. E meu marido está trabalhando no bar, nesse restaurante que a família tem, e ele botou na cabeça que ele quer trabalhar todo final de semana, sábado e domingo, de mais ou menos 4 da tarde até por volta de 10, 9 da noite. E eu fiquei ontem até 8h30, 9 com ele. Hoje eu falei com ele que porque não tem cliente, né? Tem ainda um pouco de frio, um pouco de vento aqui na nossa zona onde a gente mora. E com esse aniversário, enfim, tudo contribuiu para que eu estivesse aqui nesse momento. Eu, quando fico muito tempo sem gravar vídeo, sem passar a refletir na palavra do Senhor, meus irmãos, com vocês, que são minha família, vocês são as pessoas que eu amo tanto no meu coração, porque eu sinto realmente o carinho, a atenção, a observação que vocês têm feito com as coisas de Deus. A gente fala a mesma língua, a gente sente as mesmas coisas, a gente pensa do mesmo modo. Certa vez eu ouvi dizer alguém dizer que lá no céu a gente não vai falar com a boca, não. Mas é como se fosse uma coisa de pensamento. Só de olhar uns para os outros, a gente já vai saber todo o enredo daquilo que tem que ser comunicado. Provavelmente vai ter a língua do céu, mas a intimidade entre nós, Jesus Cristo, e nós mesmos, e todos nós com Deus, ela vai ser assim tão profunda que Deus ele já está nos preparando, né? Deus ele já está nos treinando para o céu. Eu vejo isso claramente na minha vida, quando o Espírito Santo fala comigo. Eu quero dar um pequeno testemunho do exemplo do como o Espírito Santo falou comigo. E hoje eu vou entrar com uma palavra de um modo ainda muito profundo sobre a parábola das 10 virgens, sobre o arrebatamento. Mas, meus irmãos, eu deixo o Espírito Santo conduzir aquilo que a gente tem para falar. Como tem muito tempo que eu estou sumida, a gente vive experiências lá fora, vamos dizer assim. E Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão lindo, que ele ensina para mim tudo em todo tempo. Ele me ensina sempre alguma coisa, ele sempre se manifesta para mim. Eu não sou um tipo que eu tenho sonhos e revelações todos os dias, visão mesmo, já falei isso muito aqui no meu canal. Mas Deus, ele tem falado comigo muito através da Bíblia, já esse período que a gente está aqui junto, né, no YouTube, e desde já antes comigo mesma. E eu tenho aquela coisa, né, de ter a intimidade do Espírito Santo no meu coração, a voz do Espírito Santo. Então, para que eu não me embrulhe, né, aqui nas palavras, vamos tentar falar coisa uma depois da outra, porque eu vou lembrando aqui e acaba tendo tanta coisa para falar que no final acho que eu tenho medo até de perder o fio, né, da meada. Mas então, meu ambiente, onde eu vivo, é onde eu tenho as experiências com Deus. E meu marido voltou com essa ideia de abrir esse restaurante. Funciona assim, meus amados, é um restaurante, é uma pizzaria e é um bar ao mesmo tempo. Aqui na Itália, quando esse tipo de ambiente é na beira da praia, se chama lido, L-I-D-O, lido. Aí eles põem Lido dos Pescadores, Lido Kailua, Lido Bela Morena, né? Então eles põem Lido como se fosse padaria dos pescadores, padaria tal. Então se chama Lido. É uma palavra que ela não tem um significado exato, mas ela se corresponde a um local. Então ele abriu o Lido e eu tinha conversado com uma pessoa da família que trabalhou ali 10 anos fazendo pizza, fazendo a parte do restaurante. Então ela conhece tudo como a palma da mão. Só que o que aconteceu, né? Eu, ano passado, fiquei na mão porque eu tive problema com uma outra pessoa que ficou ali da família cozinhando, deu muito problema, deu briga, enfim, uma confusão.
Essa pessoa agora ela nem mora mais aqui na nossa cidade, foi embora para outro país e tudo. E eu virei para essa pessoa de agora e eu falei com ela, olha, você poderia fazer a massa da pizza até que eu consiga pegar o ritmo da receita, de como que funciona e tudo? Ok. Aí foi numa quinta-feira passada, retrasada, quando ela foi lá e fez essa massa da pizza para mim. Só que como eu já estava fazendo tantas outras coisas ao mesmo tempo, eu não tive tempo para ficar ali bisgoiando, né? O discurso da massa da pizza. E as coisas foram acontecendo. A primeira massa da pizza que essa pessoa fez ficou maravilhosa. Ficou realmente uma coisa de outro mundo. Dava um pedaço de pizza, puxava outro. Prestem atenção, porque vocês vão entender onde que eu vou chegar. Porque Deus, ele trabalha com... Quando você está com a sua vida no altar do Senhor, Deus, ele vai te mostrando as coisas nos pequenos detalhes. Então, a primeira vez deu tudo certo, correu tudo bem, apesar de eu já estar tendo atrito demais com essa pessoa. E é um tipo de pessoa que se eu tivesse muito mais atrito do que eu tive, eu ia acabar brigando com ela, ela ia acabar brigando comigo e eu ia estar manchando as minhas vestes. Eu vou chegar lá. Então, eu comecei a pedir ajuda a alguns irmãos que têm mais contato comigo, pedi eles que orassem por mim e eu mesma fui orando. E teve um dia que eu cheguei ali naquela cozinha, sozinha, não tinha ninguém, eu fui orando, repreendi todo o espírito de opressão e perseguição. E passou, aí daquele dia em diante ficou tudo em paz. Ela ia, fazia a massa da pizza, deixava tudo pronto. Só que nesse período de 4 dias que a gente trabalhou intensamente, na semana passada, teve uma festa na cidade, eu e meu marido... fazia mano a mano que a gente vendia pizza, vendia as coisas de comer que tinha que ser feita na cozinha. Mano a mano que começava a esvaziar e a gente via que tinha movimento, eu corria e fazia mais. Por quê? Pela qualidade da pessoa comer fresco, né, o alimento, não ter aquela coisa murcha lá depois de 3, 4 horas. Para não ter desperdício, não pelo fato financeiro somente, mas pelo fato de que eu valorizo muito esse negócio de nós termos alimento. Nós sabemos que tem pessoas no mundo que não têm alimento e nós temos tanto dentro dessa condição. Então, para mim é um pecado desperdiçar comida, principalmente por isso. Eu tenho muito respeito pelo que Deus provê na minha vida, meus irmãos. E eu acredito que isso também é um modo de louvar a Deus com a minha vida. Isso também é um modo de temer a Deus com a minha vida. Porque se Deus me concede a condição de ter, por exemplo, uma caixa de sorvete no meu congelador, aqueles sorvetes confeccionados, né, que são tantos, 10, 15 sorvetes. Não é porque eu olho, vejo que eu tenho tanto sorvete que eu como, jogo fora, como eu não quero mais, deixo pra lá, dou pro filho, se o filho só lambe, ele depois não quer mais, eu jogo fora. Mas eu tenho respeito por aquilo. Gente, Deus me deu a condição de ter tal coisa na minha mão. Então eu vou comer com valor, eu vou valorizar aquilo. É claro que a gente acaba perdendo algumas coisas, é normal. Mas dentro do conceito geral, eu tenho muito respeito pelas coisas que Deus me permite ter. Se é um carro que eu posso dirigir, se é uma cama que eu tenho limpa para dormir, se é uma máquina de lavar roupa que funciona, se é uma casa, né? Então, assim, eu procuro dar valor, respeitar. Não sou perfeita em tudo isso, mas eu tenho uma consciência de que é assim que tem que ser. Isso são provas de que a gente está em comunhão com Deus. Se você tem a mente sintonizada no temor ao Senhor, todas as coisas que você tem a seu acesso, você procura usar da melhor forma possível. Você procura valorizar e respeitar de modo mais santo possível. Eu não sei se eu consegui ser clara, espero que sim. Então, se você tem um bom emprego ou não tanto bom emprego, se você tem alguma coisa na sua vida, seja bom ou não seja de tanta qualidade, dê valor. Dê valor. Procure usar de modo coerente, de modo respeitável e zeloso, de modo que você louva a Deus com as suas atitudes, com seus pensamentos. Até com uma televisão. O pessoal fala, não vê televisão, que é só porcaria, que é isso. Mas tem gente que tem condição de ter uma TV por assinatura. E na TV por assinatura tem muitos programas que são bons. Ainda, tá na gota, mas ainda tem. Então, entre eu ver um programa bom e ver qualquer coisa, eu procuro ver sempre coisa boa. Por exemplo, na minha casa a gente assiste muito programas científicos, a gente assiste muito programa de cozinha.
certas competições, mas sempre em ambientes saudáveis. Ainda tem tanta coisa. Os desenhos animados que os meus filhos assistem são desenhos inocentes. Inclusive, essa semana meu filho descobriu um desenho novo de um filme. O filme é uma gracinha. E aí eu vi os desenhos, eu mesma falei pra ele, a gente começou a assistir. Ele assistiu alguns desenhos e ele gostou muito. Ele começou a assistir várias vezes o mesmo desenho. E quando foi hoje, aí foi ontem, eu, num relance, passando na sala, eu vi alguma coisa naquele desenho que já não me agradou. Eu achei muito agressivo. É um desenho de um personagem que chama Turbo, uma lesma que ela compete, né, como um carro de corrida. E eles fizeram os desenhos, o desenho animado desse personagem. Então, como eu vi o filme, eu coliguei que os desenhos eram bons. Mas aí eu vi os insetos, né? Lumaca não, perdoa, lesma, caranguejo, insetos em geral. E eles são personagens vivos, ativos ali, de corrida e competição. Só que assim, eu observei muito rápido, eu vi um ambiente um pouco tenebroso no desenho, muito escuro, um pouco não violento porque eles se batem, mas o modo deles caminharem, deles falarem, deles fazerem as coisas um pouco violento, um pouco agressivo, um pouco exaurido, né, exaustivo. Mas eu deixei quieto. Quando foi hoje de manhã, eu sentei no sofá, meu filho já estava assistindo pela 10ª vez os mesmos desenhos. Aí eu falei, eu vou ficar olhando isso aqui para me ver, para ter certeza se esse desenho eu posso permitir que meu filho continue assistindo ou não, porque ele está em casa, não tem o que fazer. Aí eu vi, meus irmãos, que aqueles insetos, eles são, e sempre insetos, mas uma coisa um pouco deformada, é como se tivesse uma espécie de uma mensagem subliminar por trás de personagens. Eles pareciam um pouco tenebrosos, demoníacos, monstruosos. Aquele ambiente bem pesado, sabe? Aquilo já ficou incomodando meu coração. E eu continuei vendo com ele o desenho. Depois de 2 minutos, apareceu a pirâmide, né? Essa pirâmide dos Illuminatis na cabeça de um dos personagens, como um chapéu bem discreto. Mas na hora eu vi, eu falei, Gabriel, basta com esse desenho. Você já conheceu esse desenho? Você já assistiu alguma coisa? Mas basta. Cancelei aqueles que ele tinha gravado, porque a gente pode gravar o que quiser. Cancelei tudo, tranquei o canal que transmite esse desenho, eu bloqueei esse canal para ele não fazer de engraçadinho pelas costas e assistir. E falei com ele, olha, eu não gosto desses desenhos, esses desenhos são violentos. Eu explico muito para ele tem 7 anos e o irmão tem 5. E eu explico muito a coisa como ela é. E eu falei pra ele, olha pra você ver, não é um caranguejo de mar, mas parece que ele é um pouco monstruoso. E Jesus, ele não gosta que a gente busque essas coisas violentas, agressivas. A gente tem que viver com sincronia, com coisas saudáveis. E assim, meus irmãos, para fechar o discurso dos bens que Deus nos permite ter, é assim que eu vou selecionando a minha vida, as minhas coisas. Meu filho gosta muito de programa de pesca, né? Ele tem alguns programas científicos que ele gosta de assistir, de experimentos científicos, tem uns programas muito legais, tem alguns desenhos muito bonitinhos na televisão ainda, que eu considero inocente, que ele pode assistir. E qualquer coisa nova que está estreando, antes que ele assiste sozinho, eu estou sempre observando bem, porque já de um primeiro, segundo episódio a gente já tem uma noção do que seria, né, aquilo. Então é isso, é dar valor àquilo que Deus nos dá. É o alimento, são os bens materiais, são os nossos vestidos, é o nosso tempo livre, é tudo, meus irmãos, é tudo. Então lá no restaurante, no Lido, essa pessoa começou, né, chegou um dia que ela cismou que ela tinha que fazer muita coisa de comida. Em vez de fazer uma telha de pizza que dão 12 pedaços grandes, porque a gente vende cada um a mais ou menos €1, ela quis fazer 3. E eu falei com ela, olha, isso aqui vai dar desperdício. Não, que tem festa, vai ter muita gente, que não sei o que, papapá, popopó. E eu, pra não discutir, eu falei, faz como que você quiser, eu não vou discutir. Sai fora, eu falei com meu marido viu que também não era a melhor condição, mas pra gente não discutir com essa pessoa, a gente deixou pra lá. E, em fato, no dia seguinte, de manhã, eu cheguei lá para trabalhar, foi no sábado. A gente tinha aquelas 2 telhas de pizza que essa pessoa, muito chegada da família, assou. E
Tinha uma que estava até meio queimada, feita mais ou menos depressa, que ela fez tudo mais ou menos na pressa. E ela deixou dormir ao aberto, no balcão da cozinha. E quando eu vi aquilo, eu falei, gente, eu nem na minha casa, que eu limpo a minha cozinha, eu tô todo dia na minha casa, eu faço isso. Eu deixo um alimento dormir descoberto de fora. Agora imagina numa cozinha que é uma cozinha que não é uma cozinha que você tá todo dia ali, você vai dormir e tal. Então assim, primeiro pela falta de cuidado, de zelo com o alimento. Segundo, que tava aqui troço duro, porque a pizza não é igual a pizza brasileira, que no dia seguinte ela é mais gostosa de quando ela é fresca, né? Que você pode comer ela até depois da geladeira. A pizza italiana, ela é muito fina e ela tem pouco condimento, então ela fica meio dura. Dificilmente você vai encontrar uma pizza italiana que no dia seguinte é gostosa de comer, pelo menos na zona sul da Itália. Não sei nas outras zonas. Então, assim, aí eu vi aquilo e falei, gente, isso aqui foi a mesma história do ano passado. O ano passado foi a mesma coisa, só que não com essa pessoa, já com a outra. E eu lembro que eu comentei com meu marido, falei, a mesma história do ano passado, desperdício, 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 né? Aí girou daqui, girou dali, quando aí de noite ela chegou, viu aquilo ali, eu falei, meu marido já tinha falado com ela também, não precisa vir mais não, só quando a Ana Paula precisar de você para fazer essa massa, você deixa ali pronta e ela pensa. Essa pessoa ficou um pouco ofendida, porque ela tá com a cabeça de 10 anos atrás, quando eles trabalhavam como ela era conta sua, né? Porque eles vendiam muito. E o tempo é difícil, gente. Hoje as pessoas, elas, pelo menos aqui, elas já não saem tanto como antigamente, toda noite para comer fora e tudo isso aí. Então, eu me vi novamente num barco com águas agitadas. E igual eu tô falando, eu falei em alguns vídeos semanas passadas que eu falei, uma coisa é muito bom para o cristão quando ele está fechado entre 4 paredes. O máximo que pode ser melhor ainda é quando ele tem um outro cristão que pensa igual ele, sempre entre 4 paredes. Por exemplo, marido e mulher que tem a mesma ideologia da volta de Jesus. Agora, se você tem que começar a ter contato com gente estranha daqui e dali, gente, né, que não tem a mesma filosofia espiritual do que a sua, o que que acontece? Você começa a ver coisa errada pra lá, coisa errada daqui, dali. Então isso começa a ferver dentro de você, porque nós temos a mesma imagem e semelhança de Deus, mas nós temos ainda o Espírito Santo de Deus dentro de nós. A Bíblia diz, meus irmãos, que nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Então, automaticamente, quando uma pessoa que tem o Espírito Santo que habita dentro dela e está muito em sintonia com Deus, porque está lendo muito a Bíblia, porque tem orado muito, porque tem se consagrado e meditado nas coisas do Senhor e recebido do Senhor, se ela vê uma coisa que está relacionada em pecado, essa pessoa automaticamente ela começa a ficar incomodada, angustiada, insatisfeita, frustrada. Por que que aquilo tem que ser assim? Por que que esse trem tem que estar errado? Eu não posso fazer nada. Até que entra, talvez, até a parte da carne, que nós nos manifestamos e começamos a apelar. E pode gerar pecado, porque dependendo da pessoa que a gente encontra na nossa frente, se é uma pessoa simples, uma pessoa gente boa, humilde, ela vai até aceitar, mesmo que seja do mundo. Tem muita gente mundana que não tem essa vida de consagração com Deus, que tem uma vida tranquila, são pessoas inteligentes, pessoas boas, bacanas, né? Pessoas humildes de natureza, que quando você fala com elas, elas são inteligentes, então elas pensam naquilo que você fala, elas refletem. Então você não tem atrito, mas a maioria são pessoas que têm aquele pensamento, né? Eu tô certa, tudo que eu faço tem que ser do jeito que eu digo, não muda nada, que eu que sei tudo. E aí você ainda soma isso com uma pessoa que tem uma experiência dentro de uma área que você acabou de chegar, então você tá arrebentada. Porque aí você não tem voz ativa nenhuma. Então, meus irmãos, e chegou a essa conclusão que essa pessoa virou para mim nesse período e disse que não vinha mais. Falou, eu não vou lá mais fazer massa de pizza, não. Foi dito que eu não preciso ir. Você mesmo faz. Eu falei, mas como é que eu faço? Porque eu não tenho experiência para fazer a massa da pizza, eu tenho medo de sair errada. Não, é igual você fez a massa do calzone. Calzone é uma espécie de pastel italiano, calzone. Aí eu fiquei naquela condição, falei, gente, tô sozinha mais uma vez, não posso contar com ninguém.
E eu não discuti, eu fiquei calada, voltei para trás. Aí cheguei em casa num dia à noite, peguei meu telefone e comecei a tentar pesquisar um bocado de como fazer uma boa massa de pizza, para tentar achar exatamente o ponto mínimo, suficiente, que me gerasse uma pizza que um cliente que compra vai ficar satisfeito. Deu para entender? Eu não quero uma excelência, eu não quero o melhor do melhor, mas eu quero estar no equilíbrio com todas as outras pizzarias da zona. Em modo que quem vier comprar e comer, compre, come, fica satisfeito, paga e vai embora feliz. Sem fazer com que eu passe vergonha. Aí eu pesquisei algumas coisas, eu aprendi que se você deixa o fermento trabalhar bastante na massa e ela cresce, fica massinha, ela vai ser uma massa leve ao ponto da digeribilidade, da digestão. Ela vai ser leve, não vai dar aquela sensação de barriga pesada. E ela tende a ficar crocante por fora e macia por dentro. Então eu peguei, a massa tem que ficar bem, tem que crescer bem. Mas eu fiquei pensando, gente, basicamente eu tenho os ingredientes, eu tenho tudo, mas eu não sei o ponto justo. E aí que a gente vê o cuidado que Deus tem comigo. E eu dou esse testemunho, meus irmãos, porque isso aqui é para me louvar a Deus na minha vida. Eu não posso ficar calada quando meu Deus se manifesta na minha vida, me abençoando. Eu não posso ter isso só para mim, porque tudo que eu estou falando aqui hoje, se quem aqui está ouvindo tem a sensibilidade do Espírito Santo, vai ver como que Deus cuida dos seus, e Ele cuida de mim. Aí eu cheguei lá no outro dia, de manhã, foi no início da tarde ou de manhã, não me lembro mais, eu sei que eu cheguei, falei, bom, vamos fazer essa massa dessa pizza. Eu não tenho outra opção, ou eu faço essa massa dessa pizza e saio, ou eu fecho o bar, porque no final da conversa a cozinha está nas minhas costas. E eu nunca fui cozinheira. A única coisa que eu fiz foi fazer um arroz na panela. Então eu sou cozinheira, dona de casa, né? Mas olha para vocês verem, meus irmãos, eu comecei, né? Peguei alguns ingredientes, aí veio um pensamento na minha cabeça. Põe leite. Porque o leite tende a fazer a massa ficar bem macia. E como eu tinha o leite, eu falei, eu vou pôr 1 litro de leite e quase 1 litro de água, mais ou menos. Aí virei chama Empastatrite, que é uma máquina que gira, né? Porque como é muita massa, você no braço se arrebenta. Então você tem uma máquina que ela vai mexendo e vai misturando a massa, chama Empastatrite. Em português eu não sei o nome. Eu nunca vi essa máquina no Brasil para chamar ela pelo nome real, mas ela empasta, ela mexe na massa. Aí depois eu falei assim, 1 copo de óleo. Aí veio, sabe, como se uma coisa estivesse me orientando. Aí eu pus o copo de óleo, aí tinha um fermento natural. Eu tô contando os detalhes porque foi assim que eu vivi essa experiência. Aí o fermento estava congelado, porque se foi colocado para congelar. Aí o que eu fiz? Eu peguei um copo d'água quente, eu coloquei o fermento dentro para ele desmanchar, bem desmanchar, derreter, né, se misturar com a água, e eu botei na massa. E aí eu comecei a pôr farinha. Foi na hora que eu coloquei a farinha que Deus, ele fez ainda, ele deu o show que ele tinha que dar na minha vida naquele momento, né? Mais uma vez, ele manifestou o quanto ele é zeloso com a minha vida. E eu sei que ele é zeloso com a vida de cada um daquele que o ama. Às vezes a gente acha que está sozinho, às vezes a gente acha que não tem ninguém, mas nós temos o Deus Todo-Poderoso que cuida de nós e que zela por nós e que nos apacenta. No campo da nossa vida, é Deus quem nos apacenta, seja qual for a situação em que você se encontra. Aí eu comecei a pôr farinha e a máquina que misturava, aí eu controlava e tal. Aí teve um momento que eu botei a mão, porque eu sabia que a massa de uma pizza, massa de pão ou coisa do gênero, normalmente é boa quando não gruda na mão. Só que esse negócio de grudar ou não na mão é um pouco de duas caras, porque às vezes a pasta ela não tá para grudar na sua mão mais se você simplesmente joga uma espruçada, né? Joga como uma poeira de farinha por cima, só para você retirar ela e modelá-la. Aí ela já não gruda mais. É um ponto muito delicado que o Espírito Santo me ensinou, e tem aquele ponto que você vai tacando farinha até ela desgrudar de tudo, né? Da panela, da vasilha, do tudo. E nesse ponto, é aquele que eu fazia anteriormente, que eu ia jogando farinha até ela sair, desgrudar e virar uma bolota que rodava. É nesse ponto que eu estava dando errado. Por quê? Porque ela ficava muito densa, com muita farinha,
E aquela farinha não crescia com o fermento o suficiente para ela ficar levinha e macia. Então, na hora que eu punha no forno, virava ou um pedaço de pau ou ficava gomosa, porque era muita farinha. Talvez para fazer frito é uma outra discussão, mas nem isso. E ali o Espírito Santo, olha o que ele fez comigo. Chegou num ponto que a massa estava ainda, ela estava bem suja, a empastatrite, né? Tinha muita massa em todos os cantinhos. Aí eu botei própria palma da mão, encostei, apertei, tirei. Alguns lugares saiu com massa, outros não. Aí eu vi uma voz que disse assim, pega um pouquinho dessa massa e modela ela na mão. Meus irmãos, eu peguei, comecei a modelar como se fosse massinha de criança e eu observei que ela já não grudava na mão. Aí a voz falou comigo assim, joga pouco, uma pitada de farinha, justo para você ter a mão suja de farinha e retirar aos poucos essa pasta da empastatrite, jogar ela em cima do balcão e aí você vai modelá-la. E observa o que vai acontecer. Eu estou falando o que eu ouvi, meus irmãos. Dentro do meu coração, o Espírito Santo foi me orientando. Eu tirei devagarzinho, eu comecei a observar que ela não estava grudando na mão. Quando eu sujei a mão com a farinha de trigo, a massa não grudava nada na minha mão. E eu consegui tirar ela toda. Aí, só que acontece, né? Você tem aquele monte de massa na sua frente, um pouco bagunçado. Então você tende a dar uma amassada com a mão nela e aí você começa a arrancar os pedaços para fazer bolinha. É uma bolinha um pouco maior do que uma bolinha de tênis, um pouco maior. E você vai colocando ela num tabuleiro de plástico e cobre com um pano molhado para ela não secar por cima e dá o tempo dela crescer. 2, 3 horas é o tempo que ela precisa para crescer bem, no mínimo. Meus irmãos, olha para o que estava acontecendo. Antigamente, quando eu fazia essas tais bolinhas, eu não conseguia fazer a bolinha perfeita. Porque como a massa estava muito cheia de farinha, ficava cheia de ranhura, ficava cheia de... Enfim, não fechava uma coisa bela, perfeita. Ficava aquele troço tudo torto. Nesse caso, eu comecei a modelar, o Espírito Santo fala comigo, olha para você ver que bolinha perfeita que vai ficar, que tá ficando. Meus irmãos, eu nem mexi muito na massa, eu só modelei, assim, peguei ela na mão, né? Quando eu assustei, já tinha uma bolinha perfeita. Coisa que eu fiquei de cara. Eu falei, gente, eu não acredito. Eu fiquei ano passado, passei aperto para isso, eu não via isso e agora, olha aqui. A massa menos pesada, com tanta farinha como eu colocava, não ia nunca chegar nessa condição. Quer dizer, é o ponto justo que eu tenho que modelar esse empasto, ou essa pasta, né, essa massa. E o Espírito Santo falava comigo, tá vendo? Tá vendo como é que é fácil fazer a massa da pizza? E meus irmãos, eu fiz as bolinhas, eu cobri com um pano molhado, aí ele fala pra mim, agora deixa em cima do balcão. Na hora que você for embora, mais tarde, se precisar, não tiver usado, você põe ela no congelador a 4, 3 graus mais ou menos. Tudo isso que eu tô falando foi o que Deus foi me dando. Ele foi me dando, ele foi falando pra mim, passo a passo, tudo que eu tinha que fazer. E eu glorifico a Deus nesse momento aqui publicamente. Talvez você pode virar para mim nesse vídeo e falar, nossa Deus, que ela fala só da vida dela. Mas é a minha vida que está sendo provada com a presença do Deus vivo e todo-poderoso que realmente me guia, me conduz nas coisas mais pequenas. Porque se eu fosse deixar para lá e deixar outra pessoa fazendo essa pizza agora, nesse exato momento, eu já tinha tido uma guerra com essa pessoa. E eu estaria em pecado. Eu estaria com as vestes manchadas de pecado. E se Jesus voltasse nesse período, eu ficava. E Deus, Ele é zeloso com o seu povo. Deus, Ele não tem permitido que nós, que a Ele pertencemos e estamos selados para subir nas primícias do arrebatamento com o Espírito Santo, nos manchemos mais do que o necessário. O que significa manchar mais do que o necessário? Eu tenho tido a oportunidade de conversar com algumas pessoas nesses dias e elas têm passado problemas nas vidas delas, problemas gerados por outras pessoas e elas não estão reagindo, mas elas ficam numa situação tensa de problema. Eu vou dar um exemplo que não é verdadeiro, é uma história fictícia, ok? Imagina uma mulher
e uma outra mulher, ok? A mulher A é uma mulher cheia de Deus, que está preparando a sua vida para o arrebatamento. Ela está enchendo a sua candeia do azeite, do Espírito Santo. Lê a Bíblia, ora e faz tudo para buscar a Deus. E tem ouvido a voz de Deus e está realmente caminhando com a esperança de que, quando virdes todas essas coisas, os sinais, né? Terremoto, fome, peste, guerra, acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a sua redenção está próxima. Então, essa pessoa está nessa condição. Mas ela convive, por exemplo, com uma outra pessoa dentro da casa dela. Imagine duas amigas ou dois amigos que moram junto num aluguel, tá bom? É um exemplo que está vindo aqui na minha cabeça. Então, uma pessoa está cheia do Espírito Santo. A outra é mundana. É mundana, gosta de balada, gosta de tchá-tchá-tchá, e chega em casa, bota a televisão para ver qualquer porcaria que tem na reta e faz tudo que é, enfim, aquela vida, né, recheada de pecado. E imagina que é uma pessoa briguenta, desaforada, prepotente, arrogante. E por ser assim, talvez a sua própria vida é carregada de problema. E essa pessoa vive uma vida com muito problema com outras pessoas. E ali imagina que ela volta para casa e ali ela começa a falar com a pessoa A. Nossa Deus, que hoje que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, que eu tô tendo problema com a pessoa, eu tô tendo problema, por exemplo, com a minha mãe, que a minha mãe tá brigando comigo todo dia, não me ajuda, e eu tô assim, eu tô assada, e começa a descarregar tudo quanto é problema, né? Só bagunça na cabeça da pessoa A, que tá cheia do Espírito Santo. Agora imagina que a pessoa A fica com o coração comovido com a história da pessoa B e começa a se envolver na história dela. Começa a conversar com ela, começa a participar com ela e começa a se indignar. Normalmente, a pessoa A, a primeira coisa que ela vai fazer é falar de Jesus. É falar, olha, Jesus é o único que pode trazer calma, seriedade, pode arrumar a sua vida. Ele é mais importante do que seus problemas, ele é mais importante do que as suas aspirações e etc. E aí você imagina que a pessoa B só vem até a pessoa A para sugar ela. Precisa de um dinheiro, precisa de um favor, precisa desabafar, precisa contar alguma coisa pesada, chula. E a pessoa A vai só se envolvendo indiretamente na vida da pessoa B. A ponto que o pecado, os erros, as falhas da vida da pessoa B começam a rebater, a borrar no vestido da noiva de Cristo, que é a pessoa A. Quer dizer, a pessoa A já não consegue mais, depois de um certo tempo, ter concentração para ler uma Bíblia, porque ela começa a pensar no problema da outra. A pessoa não consegue mais separar para orar, porque ela está cansada, ela está estressada, ela está com a cabeça cheia de pensamentos. E ela sutilmente ela se encontra numa condição que aquele cuidado, aquele zelo, aquela atenção que ela dava para Deus no início, ela está desperdiçando com os problemas da pessoa A, B. Só que tem um problema, quando ela fala de Jesus para a pessoa B não interessa, não quer saber, faz como se indiferente. Então, enquanto o cristão está nessa condição, ele está num mundo que jaz no maligno, rodeado de pecadores, incluindo nós mesmos, mas nós estamos dominados pelo Espírito Santo de Deus, que nos diz que os frutos dele são autocontrole, paciência, ponderância, mansidão, amor. A gente consegue manter, né? A gente não ira mais, a gente não manifesta mais os frutos da carne. Quer dizer, a gente tem tudo isso na nossa vida, mas a gente dá um boi para entrar na briga e dá mais do que uma boiada para sair, vamos dizer assim. Ainda não é uma comparação perfeita, mas é mais ou menos isso. Então, os frutos do Espírito Santo, eles nos trazem domados. Porque, na realidade, a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, as pessoas que estão prenotadas para subir no arrebatamento, elas são pecadoras, elas são falhas, elas são depravadas. Isaías dizia, meu Deus, o que será de mim quando ele viu a glória de Deus?
Porque até então ele preocupava com o povo e se sentiu tantantã da história. Quando Deus se mostrou a gloriosa glória dele para Isaías e pôs a brasa na boca dele. Depois veio o anjo e disse, não te preocupe. E ele colocou a brasa na boca de Isaías e disse, agora você está perdoado dos seus pecados. E ali ele começou o ministério que ele teve, maravilhoso na terra. Então nós somos depravados. Com uma diferença. O Espírito Santo, ele nos amansa. Nós somos escravos em Cristo. Nós morremos para o mundo por causa disso. Porque o fruto do Espírito Santo, ele age nas nossas vidas e ele nos dá o autocontrole. Pode até acontecer da gente explodir de tanto em tanto. Nós não somos ainda perfeitos. Mas existe uma diferença, meus irmãos, astronômica da pessoa que você era antes do Espírito Santo agir na sua vida, da pessoa que você é atualmente. Eu falo isso por mim mesma. Então, uma coisa é você caminhar na terra com as suas vestes manchadas pelo pecado dos outros, mas você mesma não fez nada. Outra coisa é você botar a mão naquela mancha de barro que caiu no seu vestido branco e começar a esfregar para tentar limpar. Quanto mais você esfrega, mais a mancha esparrama. E vai ter sido feita por você, não mais por aquela pessoa. Eu não sei se eu estou sendo clara. Então, esse é o quadro em que muitos, praticamente 99% dos cristãos se encontram. A gente está em contato com o mundo. É no trabalho, é em casa, é na escola. Em algum lugar você vai estar sempre em contato com o mundo. E é isso que está sempre caindo, mancha de lama nas suas vestes. E é por isso que a Bíblia diz lá, quando Jesus diz que é Ele que vai completar a obra que Ele começou. É quando o próprio Jesus, ele vai transformar o nosso corpo caído num corpo de glória. E ali ele diz que nunca mais o pecado e a morte terão domínio sobre as nossas vidas. Então, a noiva de Cristo, provavelmente, ela vai chegar diante de Cristo no dia do arrebatamento com algumas manchas nas suas vestes. Mas enquanto ela está morta para o mundo, ela não reage com aquelas manchas. São manchas que vieram de terceiros, não dela. Ela não pode fazer nada. Ela vai tentar sair fora dentro do possível. E ali o próprio Cristo vai te dar uma nova veste glorificada. Porque a Bíblia diz que nós vamos receber vestes brancas. Nós vamos receber um corpo glorificado. Nós vamos receber coroas. Enfim, Jesus ele vai fazer um monte de transformações nas nossas vidas. O apóstolo Paulo, se você ler as cartas do apóstolo Paulo, você vê o quanto que ele almejava, aspirava, desejava por isso. Então, meus queridos, é assim que a gente se encontra. No meu caso, se eu tivesse largado para lá o negócio da pizza e deixado essa pessoa continuar na cozinha comigo, provavelmente as manchas que ela já tinha até lançado no meu vestido de noiva de Cristo, eu já teria reagido tentando limpar, quer dizer, ocasionalmente discutindo, brigando, contradizendo essa pessoa, e eu iria estar suja. Mas o zelo de Deus por nós, ele é tão profundo, ele é tão grande, que ele não permite. Você pode ter certeza que na hora que você tiver para sujar mais ainda as manchas que já estão no seu vestido, não porque você colocou, mas porque respingou do pecado de quem está ao seu redor, Deus ele te vai livrar. Ele vai arrumar uma solução. Ou ele vai acalmar essas pessoas que estão ao seu redor, ou ele vai trazer o discernimento para você de como você vai reagir, se você vai sair de perto delas, ou se você vai mudar o comportamento com elas, ou se ele vai te dar batalha espiritual, você vai começar a repreender os demônios tudo, amarrar os demônios tudo. E ali você vai poder caminhar num terreno limpo, porque às vezes é mais fácil e é melhor você amarrar os demônios de pessoas que convivem com vocês. Amarra, repreende, unge a sua casa toda com óleo e protege o ambiente em que você vive do que você expulsar. Porque se você expulsa, a pessoa continua no mundo, continua a brincar no mundo, o demônio vem com mais 7. E a situação vai ser muito pior do que a anterior. Então a gente tem que ter sabedoria espiritual de como lidar com as pessoas que estão ao nosso redor. E você pode ter certeza, quando você não tem condição de achar uma solução viável, Deus ele porta no seu caminho a solução. No meu caso,
meu marido virou para essa pessoa e disse para ela: deixa para lá, não precisa vir mais não. A Ana resolve tudo. Talvez se precisar para ajudar ela a fazer a massa da pizza, você vem. Em contrapartida, ela mesma já ficou assim, já falou para mim que eu mesma tinha que fazer, quer dizer, ela lavou as mãos da responsabilidade. Eu me encontrei com a batata quente na mão, mas aí entrou Deus, que é o que eu tô falando. É quando você não tem mais como fazer por si mesmo a solução do problema, é o Espírito Santo que te conduz. Ele me conduziu essa semana. Resultado da pizza, ela veio extremamente crocante por fora e macia por dentro. E ficou deliciosa. E eu escrevi tudo, botei colado na cozinha, né, num local lá que eu posso consultar nos próximos momentos que eu venha fazer pizza. E é mais um problema resolvido. Hoje eu estou com condição de fazer tudo naquela cozinha sem pedir ajuda para nenhuma das pessoas que estão ao meu redor e que podem depois cobrar muito caro o favor. E eu glorifico a Deus, eu glorifico a Deus, eu glorifico a Deus. E hoje, baseando nesse testemunho, porque pelo fato de eu ter estado longe dos irmãos, coisas aconteceram na minha vida, eu também recebi alguns entendimentos novos sobre a parábola das 10 virgens. E eu quero bater um papo sobre isso com vocês e depois a gente encerra esse vídeo, que é quando eu vou lá buscar meus meninos no aniversário, porque o horário tá correndo, né? O aniversário tá lá. Tá lá. Glória a Deus por isso. Aqui pra mim já são 7 horas da noite. A mulher falou que o bolo deve cantar os parabéns por volta das 8, então eu tenho mais uma bela hora aqui. Normalmente eu termino de registrar o vídeo, eu edito ele num programa de edição de vídeo e aí eu publico. O publicar não é um problema, porque eu posso deixar aqui publicando e sair, mas o problema da edição é que é uma outra história. Então vamos ler novamente a parábola das 10 virgens. Meus irmãos, a Bíblia, ela é palavra viva, ela vem e volta, não volta vazia. Você pode ler mais de 40, 50, 1000 vezes o mesmo versículo. Se você tem comunhão com Deus, o Espírito Santo, cada vez que você lê aquele versículo, ele vai trazer nova revelação no seu coração. Porque a Bíblia diz que quem buscar sabedoria no Senhor, achará. E Deus, ele dá com prazer, ele dá com alegria, sabedoria, entendimento e conhecimento das coisas dele. E ele sabe que isso é uma coisa principal, que nós que temos entendimento, porque o Espírito Santo explica para nós, podemos caminhar nas veredas do Senhor, em paz e em vitória. E não precisamos ter medo das adversidades que nos cercam. Os dias são maus e a gente precisa caminhar em fé, em perseverança e motivados em Deus, de que Ele é a nossa salvação. Não só a salvação eterna, mas a salvação de cada dia. Dia após dia após dia, independente da que a gente vive. Ele é a nossa salvação. Ele é a salvação na hora que você se encontra em problema para fazer uma massa de pizza. Às vezes parece besteira, mas provavelmente Deus, ele me livrou de um problema muito maior, porque eu sei com quem eu estava lidando. Eu conheço as pessoas que estavam envolvidas no problema, aparentemente trazendo a solução, mas elas iam trazer mais problema do que solução. E eu iria ter guerra, mais uma vez, com pessoas do gênero. Mas Deus já tem me livrado há alguns anos desse tipo de problema, porque Ele tem outros planos para a minha vida. E assim Ele vai fazer em nome de Jesus com cada um de vocês. Se você hoje estiver passando por um momento de crise com outras pessoas, as chamadas pessoas B na sua vida, você entrega essas pessoas no altar do Senhor. Amarra todo demônio de opressão, de perseguição que está na vida dela, agindo através da vida dela na sua vida. Consagre a sua casa, seu ambiente de trabalho a Deus. Se você tem azeite na sua casa, se não, pode pegar óleo de cozinha mesmo. Porque o óleo, ele é só uma simbologia, mas o que interessa é o poder da sua fé, é a sua oração. Se você tem óleo, você fala: Deus, eu consagro esse óleo no altar do Senhor e unja a sua casa, unja o seu ambiente de trabalho, unja a mesinha na escola onde você se assenta. Coloca um pouquinho do óleo e fala: Deus, eu estou consagrando esse espaço ao Senhor, porque os demônios, eles vêm. Os demônios, eles vêm.
E a prova de que o demônio vê, meus irmãos, é tão grande que se você começa a ver um pouco sobre satanismo, você vai ver que eles demarcam, eles usam simbologia, eles usam objetos, perfumes, bebidas, óleos e todo tipo de instrumento para manipular no mundo físico, abrindo legalidade no espiritual. E Deus, ele nos deu o óleo como unção. Deus, ele disse que aquele que for batizado, ele crê e for batizado, será salvo. E quando a pessoa entra nas águas, seja na piscina da igreja, né, no coisa batismal lá, não sei como é que se chama, ou no rio, ou no mar, ele está dando uma testemunha para quem está ali ao redor, e para os anjos do céu e para os demônios, que ele morreu para a vida passada. Ele é uma nova criatura, ele é novo em Jesus Cristo. Assim também o óleo. Ele tem uma simbologia espiritual diante dos demônios. Eu já ungi a minha casa várias vezes. No Brasil, quando eu morava lá, tinha vezes, meu pai ainda era vivo, meu pai era muito complicado. Tinha vezes que saía todo mundo para trabalhar, saía de casa, eu me encontrava sozinha. O que eu fazia? Eu corria na cozinha, jogava numa xícara um pouquinho de óleo que eu tinha. Levantava e falava, Deus, eu consagro esse óleo no altar do Senhor nesse momento. E ali eu começava a caminhar a casa toda, e eu ia molhando o dedo no óleo, punha nas portas, nas janelas, em todas as entradas da casa. Às vezes eu punha até no portão, se eu tinha a liberdade suficiente para isso. Meus irmãos, quantas vezes eu me coloquei em orar assim, e eu senti os vultos, calafrio, de como se os demônios eles estivessem agitados, querendo fugir do ambiente. Então eles passavam por mim e eu sentia como que um vento que passava entre o meu corpo e me arrepiava. Mas não era arrepio de frio, é um arrepio completamente diverso, não tem como explicar. Você tem certeza que é de âmbito espiritual. E ali eu ia orando, eu ia repreendendo, eu falei, cai fora em nome de Jesus todo demônio de opressão, demônio de prostituição, demônio de desperdício, de medo. E ali, sabe, o Espírito Santo me conduzia. E eu ia ungindo essa casa, eu ia falando, Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu vou demarcando essa casa para o Senhor. Envia teu anjo com uma espada de fogo, Pai, para que ele fique aqui na porta, Senhor. Para que ele me guarde, Senhor, para que ele guarde a minha casa, Senhor. Coloca os teus anjos, Senhor. Meus irmãos, e quanto mais eu orava, mais me vinha aqueles arrepios, aqueles calafrio. Sabe quando você está com febre e vem aquele calafrio de febre? Mais ou menos aquilo. Aí depois de um certo tempo, depois de uns 20, 30 minutos que eu estava rodeando a casa e limpando mesmo, expulsando os demônios de dentro da casa, começava a passar. E eu começava, em vez de o coração ficar palpitando, né? Porque a gente começa a sentir os calafrios, você começa a assustar. Começava a acalmar, porque você já não sentia mais e de repente eu começava a sentir paz. Uma paz, aquela sensação de opressão dentro da casa já não tinha mais. E ali eu começava a glorificar a Deus. Falava, Deus, obrigado, o Senhor é glorioso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é profundo, o Senhor é santo. O Senhor é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o general, o Senhor da minha vida, da minha casa. E ali, meus irmãos, eu consagrava. E ali, naqueles próximos dias, os problemas, aqueles problemas de confusão. Sabe, quando tem guerra do nada, pessoas começam a brigar, sempre mal-humoradas, sempre problema, em tudo tinha problema, e aquele ambiente estressado, nervoso, todo mundo nervoso. Acabava, terminava completamente. Porque eu limpava espiritualmente a minha casa. Eu não expulsei demônio de ninguém, mas eu amarrava tudo. Se você quer ficar com demônio, porque você quer viver no mundo, que você quer viver longe de Jesus, vá beníssimo. Mas esse demônio comigo, ele não vai ter poder, ele vai ficar amarrado em nome de Jesus. E Deus, ele me abençoava, meus irmãos. É assim que a gente vive, meus irmãos. É assim que a gente caminha, meus irmãos. A gente caminha por vales nessa terra. A gente caminha no mundo que jaz no maligno. Não tem como não respirar um ar limpo. Não tem como. Você não pode mais respirar, a atmosfera está carregada de demônios. O mundo, ele está cambaleando de pecado, de culpa, de sangue inocente. Mas a gente tem um Deus que ele zela por nós nos mínimos detalhes. E a palavra de Deus para as nossas vidas é luz que ilumina essas trevas, que ilumina essas escuridões e que queima todo o mal. E Satanás, ele foge. Quando ele vê que nós resistimos a ele e que nós buscamos a presença de Deus, ele foge. E a sua vida, ela consegue caminhar em uma certa paz e serenidade. Então, meus irmãos,
Olha só, o Espírito Santo guia. Eu não estou aqui programando nada. Provavelmente Deus, ele sabe o que ele tem para dizer para cada um que está aqui ouvindo hoje. Aleluia. Mas eu queria colocar algumas coisas antes de eu encerrar. O reino dos céus. Olha só, meus irmãos, olha só. Como que o Espírito Santo é lindo. O reino dos céus significa que a eternidade, ela é uma eternidade de céus. Não é o reino do céu, no singular. Mas a gente ouve o reino dos céus. Será. Porque o céu não foi transformado. A Bíblia diz que os elementos se desfarão com o calor. E será feito novos céus e nova terra. Então, o reino de Deus de céu ainda não está feito. Existe o céu onde está o trono de Deus. Mas existe também um céu que nesse momento está morto. Está caído por causa do pecado original. A Bíblia diz que a natureza ela anseia a redenção dos santos, para que ela possa ser transformada. Outro dia eu li sobre isso aqui, eu não lembro mais onde eu li, eu não vou voltar atrás, mas quem conhece um pouco a Bíblia sabe do que eu estou dizendo. Então a Bíblia diz que o reino dos céus será. Deus ele vai transformar todo o universo, em palavras curtas. Hoje, se você pega um telescópio, você olha a lua, você olha o sol, você olha um planeta qualquer, uma estrela, se você levanta a cabeça à noite, numa noite estrelada, você vê tanta coisa. Se você liga a televisão no programa que fala do universo, você vê tanta coisa. Mas está tudo sem vida. Não tem vida. Tem só demônio rodando pelo universo afora. Porque a Bíblia diz que o trono deles é no ar. Os principados e as potestades, eles estão no ar. E provavelmente é nos céus fora do planeta Terra e em cima da atmosfera terrestre. Então, meus queridos, a Bíblia diz que Jesus, quando ele voltar, né, na segunda vinda, ele vai mandar pro lago de fogo e enxofre a besta e o falso profeta. Depois ele vai limpar a terra do pecado. Quando entrar no milênio, não vai ter mais ninguém com a marca da besta. Não vai ter ninguém que aparentemente é pecador porque está seguindo Satanás. E principalmente não vai ter nem Satanás. Vão correr 1000 anos nessa terra. E vai ter um reino de justiça. E quem estiver nessa terra durante 1000 anos vai conhecer uma terra justa. Não vai existir nada fora da justiça de Deus. E a Bíblia diz que ainda vão ter como curar as nações. Diz que uma vez por ano vai ter uma árvore que sai do altar do Senhor. Desculpe, o telefone tocou e compromisso em via. Meu tempo é curto aqui, mas Deus vai fazer essa obra. Então o reino dos céus ele vai ser... Tá? Pois semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Até aí todo mundo sabe. 5 delas eram insensatas, quer dizer, julgavam os pés pelas mãos. Faziam coisas sem pensar, insanamente, loucura, né? Então 5 delas eram loucas, podemos dizer também, e 5 prudentes, que faziam tudo com com determinado respeito, determinado temor, reflexão, mansidão e por aí vai. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. Quer dizer, são as que não têm o Espírito Santo na vida delas. Até aqui também nós sabemos. Aqui Jesus está se referindo à igreja, ao povo que já está praticando o Evangelho de Deus. Aqueles que estão nas igrejas, que estão com Bíblias, estão lendo as suas Bíblias através da boca de pastores, seja nela apostasia ou não, e aquelas que estão vivendo um evangelho santo. Então, metade delas não levaram óleo, quer dizer, não tinham o Espírito Santo. Mas todas elas sabiam que um dia Jesus vai voltar. Porque todas as igrejas cristãs, elas têm essa mensagem. Um dia Jesus vai voltar. Um dia Jesus vai voltar. Todos nós sabemos. Você pode entrar numa igreja da mais apostatada, mais louca, que todo mundo lá vai dizer, mas você acha que Jesus vai voltar um dia? Sim, está na Bíblia. Então todo mundo sabe que seja agora, ou seja daqui a 40, 70, 100, 200 anos, Jesus vai voltar. Não é novidade para ninguém.
Só que metade dessa igreja, segundo a parábola, elas não levaram óleo, quer dizer, elas não tiveram uma vida com Deus. Elas não buscaram a Deus, elas não tinham comunhão com Deus, não tinham um Espírito Santo que as guiava. E as outras 5 sim. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas. O levar óleo em vasilhas é ter uma unção extra. É quando a sua vida passa a ser Deus 24 horas por dia. E quem está vivendo isso são as pessoas exatamente que estão esperando a volta do noivo. São as pessoas que estão esperando o arrebatamento iminente a qualquer momento. Essas são as pessoas que estão esperando a volta de Jesus. Mas ninguém. Glória a Deus por isso. Então elas vivem Deus 24 horas por dia. Ou cantando um louvor quando vão limpar a casa, ou estão dirigindo, ou lendo a Bíblia, ou ouvindo uma pregação santa, ou procurando ter temor com Deus sem pecar, né? Vigiando. Meu Deus, isso me convém, isso não me convém, etc. Ok? O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. A minha avó já há 60 anos dizia que um dia Jesus vai voltar, mas até hoje não voltou. E com isso a igreja adormeceu. Ou então ela simplesmente descansou. Ela não está mais naquela coisa. Mas as 5 prudentes, elas continuam tendo o Espírito Santo, ainda dormindo. Ainda naquela sensação, poxa, ainda não foi 2012, poxa, ainda não foi 2013, uau, ainda não foi 2014, mama, estamos ainda em 2015 e nada. Mas o Espírito Santo está sendo ali fogo consumidor na vida da pessoa. Eu tenho que ler a Bíblia, eu não consigo ficar sem lê-la, eu não consigo ficar sem orar, eu não consigo ficar sem buscar a Deus em nenhum momento na minha vida. Eu quero Deus, eu quero Jesus, eu quero Deus. À meia-noite, ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Meus irmãos, eu ouvi isso ontem de um homem, um santo de Deus. Deus o abençoe, está nos meus preferidos. Eu queria até publicar o vídeo dele, mas hoje é impossível, talvez amanhã. Que ele tem alguns testemunhos que Deus tem revelado para ele. Mas ele falou uma coisa, ele falou, gente, meia-noite o que é? A meia-noite é exatamente a hora da virada. A virada de um dia para o outro. Vai ser um momento que vai haver uma grande transformação. Então, a meia-noite também significa momento de transição, que você sabe que está para virar o tempo. Dá para ser um novo dia. Ele falou isso. E ele falou, esse grito da meia-noite em que nós estamos ouvindo nos dias atuais, são os terremotos, são as catástrofes, são as guerras, são santos sendo perseguidos e mortos no mundo inteiro. São as pestes, são as fomes, são os sinais nos céus e os sinais na terra. Isso é o grito, o noivo se aproxima. À meia-noite aqui, digo eu, é o momento do ápice do dia. É a última hora do dia. É quando a coisa está tudo que tem que acontecer naquele dia tem que acontecer até a meia-noite. Vocês conhecem a história daquela lá que perdeu o sapatinho Cinderela? Porque a meia-noite é o ápice. Mas meia-noite também é o ponto de escuridão, de treva. É noite, é meia-noite. Então todo esse aparato, né, todo esse quadro se refere à volta de Jesus. Antes que Jesus volte a buscar a igreja, a noiva dele, à meia-noite, a mesma noiva que vai subir. E a noiva que não vai subir vai estar ouvindo o grito do noivo. E aí, meus irmãos, para fechar, a igreja prudente, ela está buscando a Deus. Ela respira a Deus 24 horas como ela nunca respirou. E a imprudente continua vivendo uma vida de crente. Ela está vendo os sinais, porque está evidente. Você liga a televisão, não tem uma notícia boa. Semana passada, terremoto no Nepal, vulcão no Chile explodindo, um meteoro caiu numa cidade europeia que eles explodiram ele no ar. Se vocês não tiveram essa notícia, não foi falado em lugar nenhum. Só uma irmãzinha que a gente conhece que mora lá, saiu no jornal da zona onde ela morava, foi interceptado um meteoro do tamanho de um carro. E se ele caísse ali naquele local, Irlanda, se eu não me engano, se ele caísse ali, ia ser como uma bomba atômica, ia destruir tudo. Isso está acontecendo? Os terroristas, agora aqui na Itália, a Milão está tendo guerra nas ruas, porque está tendo uma feira chamada Expo, que é uma feira de alimentos mundial. E os vândalos estão indo para a rua, estão quebrando tudo. Tem a crise. Então esse é o grito da meia-noite. O noivo se aproxima. Por isso que diz
que então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. Meus irmãos, no momento mais crítico, todas elas vão se acordar e vão preparar suas candeias. Aqui eu não quero entrar em certa conversa para não falar que eu estou falando besteira, mas eu quero só deixar pincelado uma coisa que pode ser que ainda aconteça antes do arrebatamento. Pode ser que antes do arrebatamento aconteça sim, meu amado, minha amada, uma grande catástrofe que vai abalar o mundo inteiro, muito maior do que o terremoto do Nepal. Pode ser que aconteça algo que devaste vários locais do planeta, de modo que não tem como o que é chamado crente não entender que Jesus está voltando. Mas tudo vai ser tão rápido, se é que possa ser, porque a Bíblia nos dá ela é plausível para isso. Ela diz que os homens vão desmaiar com o bramido do mar. A Bíblia diz que vai ter muita angústia nas nações, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. A Bíblia diz que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, a lua se fará em sangue e o sol escurecerá. E tantas outras coisas. Então pode ser que Deus, no seu grito de misericórdia, a esses que ainda não que acordaram, Ele vai permitir um juízo, uma chacoalhada na igreja da terra. Ele pode ser que Ele ainda permita acontecer alguma catástrofe muito grande antes do arrebatamento. Pode ser. Eu não estou profetizando nada, eu não estou dizendo que eu tive um sonho que eu vi isso, mas se a gente sabe que isso aí está rodando na rede, muita gente está tendo revelação. Muitos a gente vê que o que eles falam é claro, sinais da grande tribulação, mas tem outros que ficam no ar. E eu acho que o prudente, como diz a Bíblia, as 5 virgens prudentes, elas têm que considerar tudo isso. E considerar isso significa fazer armazenamento de alimento, fazer no seu... Não, é em primeiro lugar acertar a vida com Deus completamente, orar, buscar ler a Bíblia, pedir perdão para quem você precisa, você santificar a sua vida, acertar tudo, tudo. O Espírito Santo mostra, meus irmãos. O Espírito Santo, ele incomoda tudo aquilo que ainda está contaminando a nossa vida, se ainda tem. Então, não tenha dúvida. E aqui diz que pode ser, meus irmãos, que na hora, se acontecer uma catástrofe maior, se acontecer, metade das virgens, que são as insensatas, elas vão buscar azeite. Oh, meu Deus, realmente Jesus está voltando. Eu vou buscar azeite. Muitas delas, Deus vai ter a misericórdia e elas vão achar o azeite, eu acredito, porque elas fazem parte das prudentes, mas vai ser coisa muito rápida, porque Deus, ele já está levantando a igreja dele há anos. Olha que da 2008 tem pregação de pastor falando da volta de Jesus. O pastor Valtemir Porto, já em 2008, 2009, ele já pregava isso até antes. Mas a gente está falando aqui já de mínimo 5, 6 anos que a gente está ouvindo frequentemente essa mensagem. Mas principalmente desde 2011. Como que Deus tem despertado? Como que o grito está sendo anunciado? Como que pessoas estão sendo despertadas com a volta de Jesus e elas estão arrumando a vida? Eu sou um testemunho vivo disso. São 4 anos e meio que Jesus me despertou. E eu estou aqui hoje com vocês. E Deus tem me usado nesse canal. Isso é prova de que Deus, ele tem despertado. Mas ainda assim, existe uma gota de crente que ainda precisa ser abalado de um nível muito maior para despertar. E provavelmente, se Deus permitir que vá por esse caminho, é porque ainda tem gente que vai acordar. É gente que tem o coração no altar do Senhor, mas ainda precisa se consertar com Deus e precisa desse azeite. Mas a gente tem que levar em consideração que muita gente aceita Jesus e a vida espiritual vira de um minuto para o outro. Não precisa de dias para uma pessoa se arrepender, ela precisa de minutos. A pessoa precisa de minutos para chamar a atenção de Deus, chorando no altar dele, derramando lágrimas de arrependimento sincero. Pessoas antes da morte consertam a vida com Deus. É o caso do ladrão que estava sendo crucificado com Jesus. Não foi em horas que ele ficou ali falando na cabeça de Jesus. Ele falou uma frase: lembra-te de mim quando chegares no paraíso. E Jesus na hora falou: ainda hoje estarás comigo ali. Glória a Deus, que essa palavra queime o teu coração. Mas ainda assim vai ter gente que vai ficar ainda ali. Vou buscar o azeite, vai estar embaralhado e não vai conseguir pegar azeite o suficiente em tempo de subir. É aí que está o advertimento de Deus hoje.
As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Meus irmãos, dependendo do tempo, não vai ter tempo mais para a gente pregar para ninguém. Não vai ter tempo mais para você explicar nada para ninguém. Você não vai poder mais abrir a parábola das 10 virgens e conversar com elas como eu estou conversando aqui. Talvez vai ser em questão de minutos. O último segundo de Deus, do tempo da graça de Deus para a igreja nessa terra. Talvez não vai ter tempo. Esses que estão enrolando, deixando para amanhã o que pode resolver hoje. Às vezes, no último momento, eles vão querer resolver. E quem sabe uma catástrofe atinge a vida deles e eles vão ser ceifados. Porque a Bíblia fala que o trigo vai ser separado do joio. E o trigo vai ser lançado no fogo. E o joio vai ser colhido e julgado dentro de um depósito, onde ele vai ser conservado. Isso está aqui. A parábola do trigo e do joio. Então, tudo tem sequência bíblica, tudo tem harmonia, tudo tem sentido. Nós não estamos falando coisa de besteira aqui, chutando no ar tudo que vem na testa. Mas a gente está trazendo referência bíblica que comprove e que dá base para falar tudo isso. A lâmpada delas vão estar se apagando. Quer dizer, elas já vão estar com tão pouco Espírito Santo que elas ainda vão estar apagando. Vai ser aquele momento quando quase elas já não vão ter mais uma vida com Deus. É quase aquele momento que elas vão negar Jesus. Porque elas já não vão ter mais a força que o Espírito Santo dá na vida delas, para elas terem a firmeza. Tá com a casa na rocha, que é Jesus, mas elas vão estar com a casa na areia. Eu não sei mais o que falar, meus irmãos, para ser clara nessa mensagem. E elas então vão responder: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vocês lembram quando eu falei das vestes um pouquinho antes na pregação? Uma coisa é eu estar com manchas na minha veste por causa dos ímpios que estão ao meu redor, mas outra coisa é eu começar a esfregar a minha mancha e eu me sujar. Uma coisa é eu continuar a buscar o meu Deus. E eu, Ana Paula, no caso, estou fazendo esse trabalho pelo YouTube, estou aqui. Outra coisa é eu começar a arrumar problema com o crente e bater boca. Ele falar dele, eu falar a minha. E a gente começar a quebrar pau pela internet, no caso. E eu me ofender, eu ficar com raiva, eu começar a xingar, eu começar a tomar atitudes pecaminosas. E ali eu vou perder o meu azeite, eu vou estressar minha cabeça com quem não quer saber de levar a coisa a sério. E ali eu posso perder o meu azeite, porque pensando no problema do outro, em vez de eu ler a minha Bíblia, eu vou estar lá atrás dele querendo ajudar ele. E ele não quer ser ajudado. Porque se ele quiser ser ajudado, agora é o momento dele ser ajudado. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele age com você. Não é eu que vou agir com você, mas é o Espírito Santo. Se você não busca pela fé, está sendo dito, Jesus está voltando. Você não quer entrar na fé e acreditar que Deus está voltando, Jesus está voltando, e você está empurrando com a barriga? Quem é que vai poder te ajudar? Quem é que vai poder perder tempo com você? Quem é que vai jogar pérola aos porcos em você? Eu. Aqueles que estão buscando a Deus em seriedade não podem jogar pérola aos porcos. Porque hoje, dependendo do teu comportamento com relação à mensagem à volta de Jesus, você está se comportando como um porco. Em que alguém está tentando te dizer, convencer, Jesus está voltando, e você está batendo boca, está rindo, está escarnecendo, ou está sendo indiferente a essa mensagem. E isso aqui está falando. Aí, naquele momento do ápice, meia-noite, no momento realmente que está na virada, vamos comprar óleo para vocês. Vai ler a Bíblia. Já que você não leu até hoje, vai ler. Vai pedir perdão, já que você não pediu. Vai separar daquele homem que você está vivendo em julgo desigual, sem casar, sem ter uma vida certa. Larga aquele namorado. Larga seu bem material. Basta de sonhar em ganhar dinheiro. E por aí vai, meus irmãos. Vão comprar para vocês. Vai ler a Bíblia, vai orar, vai jejuar, vai botar o joelho no chão. E saindo elas para comprar o óleo, então nós vamos. Chegou o noivo. O arrebatamento aconteceu. As virgens que estavam preparadas. Preparação não é coisa feita no último minuto. Eu tenho que concluir essa mensagem, mas o Espírito Santo que me guia até o final dela em paz. Se você está para viajar, você não pode arrumar a mala nos 5 minutos antes do táxi estar na sua porta, porque você precisa estar no aeroporto no máximo em meia hora. Você começa a arrumar a mala no mínimo na manhã. Eu vou viajar 3 horas da tarde, então já 8, 9 horas da manhã eu começo a arrumar minha mala, no mínimo. Que são os últimos, né, que estão arrumando agora. Se não, já uma semana antes, você já pensa em tantas coisas. Você já acerta situações que você vai deixar aqui enquanto você viaja. Então, como pode você preparar para Jesus
no último segundo? Como você pode andar com esse óleo se você não vai ter a força para isso? O suficiente, porque o seu coração, ele tá tão envolvido, ele tá tão atolado no mundo. Não tô falando nem do pecado, não. Eu tô falando, o seu coração, ele vai estar tão atolado nas paixões do mundo, no mundo, numa denominação de igreja. Pode ser porque você é noiva, de que você não vai ter atenção, a condição espiritual realmente para buscar o azeite. Gente, Deus, ele está trabalhando conosco há tanto tempo. Quanta coisa Jesus está fazendo nas nossas vidas, desses que estão realmente prontos para subir ou para morrer e sabem que vão para o céu. Então, entendeu? Tá dando para entender o perigo. Isso aqui é perigoso. Deus é misericordioso, ele tem misericórdia de muitos, mas nós não sabemos quem é as pessoas que ele tem misericórdia. Nós não sabemos, meus irmãos. Então o noivo chegou, a porta foi fechada. Aí mais tarde vão vir essas noivas, né? Também as outras e disseram, Senhor, olha aqui. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nessa hora. Mais tarde elas vão vir, mas aqui não fala que elas estão vindo com azeite. Igreja de Cristo que ficar para trás vai para o inferno. Vai aceitar a marca da besta, ou vai morrer num desastre, num cataclisma, e não vai ter salvação para a igreja. Para esses que hoje se dizem de todo o coração, eu sou crente, mas não estão levando a palavra de Deus como Deus ele está nos pedindo. O sacrifício da cruz, ele foi muito grande para você estar levando a sua vida cristã na mansidão, com a barriga. Amanhã eu resolvo isso, semana que vem eu vou jejuar, mês que vem eu leio a Bíblia, porque esse mês eu tenho que ir para academia, eu não vou ter momento, eu vou estar cansado, não, agora eu tenho que terminar aquele projeto da universidade, então não tenho tempo para Deus, e por aí vai. Vigiem, portanto, porque vocês não sabem o dia e a hora. Essas 5 noivas imprudentes, elas vão chegar na presença de Deus e vão dizer, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. E ele vai responder, a verdade é que eu não as conheço. Fechei a minha Bíblia. O único modo de Deus conhecer a nossa vida é através do Espírito Santo. É ali que ele comunica conosco. Ele comunica com a igreja, estamos falando de igreja, através do Espírito Santo. Porque quando Jesus subiu aos céus, ele disse, eu vou preparar-vos lugar. Mas em meu lugar vai descer um outro que vai cuidar de vós. É mais ou menos isso, mas vocês entendem. E aí desceu o Espírito Santo, foi tido Pentecostes, e vidas foram transformadas completamente. Começou a igreja. Então, meu querido, eu espero que eu possa ter sido clara nessa mensagem. Eu comecei falando testemunho pessoal, mas eu vejo que quando a gente fechou a mensagem, voltou lá atrás a lógica das coisas. E eu tenho certeza que Deus, ele não faz nada por fazer. Se você pertence ao Senhor, ele tem planos e projetos para a sua vida. Mas o primeiro projeto é o da sua salvação. Eu vou deixar só uma pergunta e vou fechar o vídeo. Você está buscando esse óleo? Você está tendo temor a Deus o suficiente para buscar o seu óleo? Tome cuidado para que não seja tarde demais. Uma coisa é certa, acontecendo ou não alguma catástrofe muito mais pesada do que todas as que nós já vimos antes do arrebatamento, acontecendo ou não, a Bíblia fala que 5 noivas são imprudentes e elas não vão conseguir achar o azeite a tempo. E elas não vão ter aonde buscar esse azeite, porque as noivas prudentes já não vão mais poder ajudá-las. Hoje se pode. Hoje você vê azeite para todo lado. Você vê vídeos maravilhosos te enchendo de unção. Você tem uma Bíblia à sua disposição. Você não tem ninguém batendo na sua porta te prendendo porque você é cristão. Você não tem ninguém degolando sua cabeça. Você não tem perseguição porque você é brasileiro e está no país livre ainda. Você tem o seu tempo, ainda que seja 10 minutos. Então vigie, porque o dia e a hora não se sabe. Mas está próximo, porque os sinais estão aí. Jesus, ele deixou as coisas muito claras. Para quem tem o Espírito Santo sabe que é uma questão de um estalo de dedo. Nós estamos já lá. Talvez o fato de eu estar falando aqui hoje já está até exagerando.
Porque às vezes Deus já era para ter recolhido a sua igreja e ainda não recolheu, mas pode ser que ele vai recolher 1 minuto depois. Mas se essa mensagem vai ser postada e ainda está no ar, é porque Deus ainda está dando tempo também para você que está aqui ouvindo isso. Então, meus amados, Jesus abençoe a todos. Amanhã a gente se vê de novo, provavelmente. E eu estou muito feliz por ter registrado essa mensagem, porque Deus é grande, Ele é maravilhoso, Ele ama você, Ele não quer que você fique para trás. Amém? Jesus abençoe a todos. Amém, amém e amém. Aleluia.